que foi, Albeta? O Albeta quer fazer esse trecho, se você quiser falar sobre. Já começar com isso aí. Que o foi trecho da briga lá, das feministas? Isso aí. Que foi pesado, não é que foi briga. Tem o trecho? Tem o trecho, mandei pro Bernardo. Então põe na tela, então, pra gente entender. Você se coloca como melhor. E você não é melhor em nada. Você vira pra mim e fala, você só tem 22 anos. Mas você só tem 22 anos, você é dissimulada. Mas não é... Mas qual que é a questão da idade? Não é demérito nenhum. Eu vou... toda, garota. Na moral, Júnior. Manda parar. Quem é o Agenor? É o Delário? É o Júnior. É o Júnior. O Júnior do Red Pill? É o Tite. O Red Pill? Acho que é ele mesmo. O Júnior gosta. O chefe do Rio. Bom, como teve o Pia ali, não vamos repetir, mas ela deu uma assediada em você naquele momento. Exatamente. A gente queria saber, né? Porque eu acho que todo mundo aqui acompanhou, viu? Como que tá esse caso? Você entrou com processo civil, criminal? Como que tá esse processo aí? Muita gente ficou com dúvida com relação a isso. Foi uma situação completamente atípica, né? Porque eu participo de muito debate. Sim. Eu nunca tinha... Vamos ser bem honesto, eu já debati com atriz pornô. E elas não baixaram o nível nesse ponto. Então, sim, essa mulher está sendo processada no civil e no criminal, porque... toda vez que a gente faz qualquer coisa que qualquer maluco encare como minimamente ofensiva, eles vêm pra cima da gente pra processar a gente. Então, quando crimes reais são cometidos, a gente não pode se omitir, não ir pra cima. A gente tem que ir pra cima com tudo que der. E teve gente que falou, porque a gente sempre vê, né? Quando algo real acontece, sempre acaba culpando a vítima, quem sofreu esse tipo de abuso. Falaram assim, mas ela só tava brincando. O pessoal ficou do seu lado mesmo nesse caso, falou, não, vai pra cima mesmo. Porque a gente sabe, né, que é a turma do amor, sempre que é o lance da sororidade e tudo mais. Como foi esse caso pra você? Você já resumiu bem. O único grupo que de fato não ficou do meu lado foram as feministas. Exatamente. No Twitter, um monte de gente falando que eu provoquei, porque eu chamei ela de dissimulada, porque eu estava sendo muito efusiva no debate, como se um debate não fosse justamente para isso, né? Então, realmente, as únicas pessoas que ficaram a favor dela e contra mim foram as feministas que dizem que combatem esse tipo de comportamento. Esse feminismo novo, né? Cara, eu me oponho a feminismo desde sempre. O antigo, eu sou bem radical com relação a isso. O antigo, você não acha? Eu enxergo como um movimento revolucionário desde a raiz. Mas você acha que o que tentou equalizar a mulher ter voto, mulher também ter uma importância no trabalho, você não achou isso importante? Isso eu adoro falar sobre isso, porque é importante. Só que eu não atribuo isso à conquista do movimento feminista. Sabe? Mas era uma reivindicação. Era uma reivindicação, mas quando a gente olha, por exemplo, você falou do direito ao voto, eu acho que é o exemplo mais gostoso que a gente pode dar. O direito ao voto, o que existia no mundo era um movimento por um sufrágio universal. Porque a parcela de população que de fato votava era mais ou menos 4 a 5% da população. Analfabetos, pobres, pessoas negras e mulheres não votavam. Então, o que aconteceu no mundo foi um sufrágio universal. E o domicílio do homem tem que ser o da mulher? Como assim? O domicílio da mulher tinha que ser o mesmo domicílio do homem. Por exemplo, se eu me mudasse de São Paulo e fosse morar em Minas Gerais, era obrigatório a minha mulher ir junto comigo. Caceta. Era isso. Mas a sua esposa? A esposa tinha que ter o mesmo domicílio do marido. Era pesado o negócio. Sim, mas eu acho que são avanços jurídicos que eles são naturais. Como a própria questão do voto. Eu acho que se você tem toda a população, 95% lutando por algo, que eu enxergo e que o movimento feminista faz isso até hoje, que eles pegam conquistas jurídicas, conquistas civilizatórias, que toda a sociedade se organizou para proporcionar e diz, isso foi a gente. Agradeçam a gente, isso foi a gente. Entendeu? E eu acho que isso não é justo. Porque a partir do momento em que você tem muitas pessoas que não se identificam com esse movimento e que dizem que não fazem parte, como foi o caso, por exemplo, das pessoas que administraram o início do voto feminino aqui no Brasil, a primeira mulher a votar, por exemplo, a Celina Guimarães, ela falou que ela nunca fez parte de movimento feminista nenhum. Pois é. Então é injusto você atribuir isso ao movimento quando as mulheres envolvidas não atribuem. Sim, mas vamos esquecer nomenclatura. Por exemplo, sindicato foi importante numa época. Sim. Outra
também não foi importante? Não, o sindicato sim. Inclusive, até hoje, às vezes, é necessário. Como o movimento feminista também foi importante numa época que as mulheres não tinham voz. A cabeça É que eu acho que depende do que as pessoas enxergam como movimento feminista, porque são várias. Agora a gente tá no 4.0, porque agora ela tá perdendo para as outras minorias. Tá piorando cada vez mais. Entrou trans, né? Que é aquela nomenclatura grande lá. E aí perde a força, a importância. O movimento briga entre eles. Agora nem as feministas sabem dizer o que é uma mulher. Exatamente. Elas falam que defendem mulher, mas se você perguntar o que é uma mulher, elas dizem que homem também pode ser. Então tá ficando muito esquizofrênico. Conforme o tempo passa. Eu vi você estava falando sobre as cotas, né? Isso foi porque a gente está se apresentando, a gente está falando em todo o Brasil. Só tema bem tranquilo, né, Emílio? Não, então, a gente tá falando. Então, você é pré-candidata? Ela é pré-candidata a deputada. Inclusive, isso está sendo dito por mim em público em primeira mão aqui, tá? Exclusivo. Exatamente. Eu, nesse momento, eu sou pré-candidata a deputada estadual aqui por São Paulo. Deputada estadual. Ela é de Praia... Você é vereadora... Sou vereadora em Praia Grande. E lá começou a passar pela internet uma discussão que você estava tendo com o pessoal do sindicato. Não, na verdade, aquilo ali foi com uma outra vereadora mesmo, se eu não me engano. A questão das cotas? Isso. Foi com uma outra vereadora mesmo. E qual foi a história? E lá você tem muita disputa, assim, com seus companheiros? Não, por incrível que pareça não, Emílio. A Praia Grande é uma cidade onde a política é muito de centro. A maioria dos vereadores eleitos, nós somos em 23, são de centro. Então, na verdade, acho que mais ideológica mesmo só tem eu na Câmara, que trago algumas pautas um pouco mais nacionalizadas, etc. Esse dia o que aconteceu foi que um vereador pegou a lei nacional e trouxe para aplicar no município. Não que isso seja muito necessário, mas ele quis fazer. E ele, basicamente, é uma lei que diz que, se eu não me engano, 20% das vagas de concurso público tem que ser para indígena e quilombola. Nem tem quilombola em Praia Grande. Entendi. Então, eu estava batendo justamente nesse ponto, porque é um concurso público. As cotas, né? Exatamente, é um concurso público. Depende da sua capacidade de ir bem numa prova teórica. Não faz sentido você aplicar cota nisso. Um juiz aqui, o Ministério Público, né? O Einstein, o hospital Albert Einstein, a ter cota. Isso aí. Bizarro. Oi? É bizarro, né? Porque o Einstein não é público, né? Não tem. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente estava batendo justamente nessa questão, e aí no momento tem uma vereadora na minha cidade que ela virou para mim e ela falou: o meu filho é negro, ele fez faculdade, ele não entrou por cota, mas isso que você está falando é um absurdo. Eu virei para ele e falei: tá, mas então por que você está brigando comigo? Ele não usou a cota, qual que é o seu ponto? Aí isso virou uma discussão ali na Câmara, o projeto foi aprovado, ele teria que ser implementado de qualquer forma, porque é lei federal, então infelizmente tem que aprovar, mas o meu voto foi contrário, de alguns outros pares também foi contrário, acho que foram 3 ou 4 votos contrários, e os outros 20 ou 19 votaram a favor. Mas foi uma boa discussão, foi importante levar esse debate, porque algumas pessoas coçam a cabeça quando a gente traz esses fatos. Qual que foi o principal projeto que você fez, né, nesse tempo como vereadora, ou que você participou, que você propôs, que você vetou? Qual foi sua maior contribuição? Tem um projeto específico que eu me orgulho bastante dele, que ele inclusive já virou projeto em outras cidades também, que alguns colegas meus vereadores levaram para tentar implementar em outras cidades, que o que acontece? Quando uma pessoa vai presa por um crime sexual contra uma criança ou um adolescente, a partir do momento em que ela cumpre o tempo de pena dela, ela está apta a voltar para cargos públicos, por exemplo. E isso é um absurdo. Como é que você vai indicar para ser, por exemplo, funcionário de uma creche ou de um hospital, alguém que já foi preso por violência sexual contra crianças e adolescentes? E eu propus um projeto que proíbe nomeação, indicação para qualquer tipo de cargo público de qualquer pessoa condenada por esses crimes por um prazo de até 12 anos após o fim do cumprimento da pena. Então, a gente trouxe esse projeto, ele está virando lei em outras cidades também, já virou lei em Praia Grande, e eu acho bastante importante. Ô, Eduarda, você tem 22 anos? 22, faço 23 mês que vem. Você é uma bebezilda? Olha só que... Deixa eu perguntar uma coisa, como é que você teve interesse para ir para a política? Qual foi o momento que você falou: eu vou para política, vou ser vereadora de Praia Grande? Eu acho que do momento em que eu comecei a falar de política até o momento em que eu decidi virar vereadora foi um caminho aí. Eu comecei a fazer
conteúdo sobre política, se eu não me engano, em 2021. Eu tinha uns 19, 18 anos por aí. Eu sempre gostei muito de ler, né? Eu sempre gostei pra caramba. E aí, uma vez eu caí num livro, que é o livro da deputada Ana Campanholo, lá de Santa Catarina. Nossa querida Campanholo. Queridíssima. E a minha mãe me deu o livro dela de presente, eu li aquele livro, explodiu minha mente e falei, eu preciso começar a falar sobre esses problemas na internet. Tirei o celular do bolso, gravei um vídeo e postei. Primeiro vídeo, acho que pegou umas 3 mil visualizações, eu pensei, gostei disso aqui. Comecei, e aí alguns deputados, na época alguns ministros, que estavam no governo Bolsonaro, né? Alguns ministros viram os vídeos, gostaram, começaram a repostar, os seguidores foram chegando. Em 2022, inclusive, eu fiquei aqui na Jovem Pan, eu gravava o Linha de Frente em 2022. O Linha de Frente, eu gravava junto com o Ventura. O Passava de Ventura. sábado. Ele me trouxe pra cá. E aí, depois, passou um tempo, o pessoal lá da região falou pra mim, você não quer ser vereadora? Eu pensei, será? Porque parecia uma coisa muito diferente do que eu estava acostumada, sabe? O trabalho legislativo. Só que aí a gente cai sempre naquela, de a gente sempre fala sobre ocupar espaço. Então eu acho que é justo eu ocupar esse espaço aqui, até porque na minha cidade não tinha ninguém ideológico. Aí eu fui. Minha primeira campanha, eu tinha 20 anos na época da campanha e foi uma loucura, porque foi uma campanha completamente digital. E aí eu acabei me tornando a mulher mais votada da história da cidade. E da legislatura eu sou a 4ª vereadora mais votada. E a pauta? Agora eu entendi. Por isso que te chamam de Nicolas de Sá. Ela tem argumentação, porque ela é mais bomba ou na menos rede a mesma social, história. né? É a mesma história. Mas eu acho isso muito importante, porque a gente vai ter eleição agora. E normalmente a gente fica nessa história de vou votar na direita, vou votar na esquerda, vou votar no... Sou mais socialista, eu quero igualdade para todo mundo. Aí outro cara fala, não, eu quero liberdade para todo mundo. Mas a gente não pensa dele e escolhe 2 lá para ser presidente. Mas é mais importante você escolher os caras que vão, o vereador da sua cidade, o deputado estadual, o deputado federal. Esses caras são muito importantes desse jeito que está a política hoje. Né? Vamos te representar, né? Exatamente, é o cara que te representa lá. Então vote direito aí, escolha um cara decente aí, porque esse cara que vai te representar, né? Sim. Aproveitando para votar direito em você, né? Porque a gente tem um problema de segurança pública que tá há muito tempo lá no litoral. A gente viu lá no começo do ano, teve o negócio do Tarcísio, tem as facções. Como é que tá a relação da segurança pública e o que você tem feito? Recentemente, eu consegui levar para Praia Grande, em parceria com o deputado Paulo Bilinski, R$500 mil de emenda para compra de armamento para as forças policiais de Praia Grande. E eu estive conversando com o DERIT em Brasília, se eu não me engano, mês passado, porque como vocês estavam lendo a pesquisa aqui, né, de intenção para o Senado, e o DERIT, ele está sempre por lá. Então, a gente estava conversando justamente sobre isso, porque é um ponto de interesse comum. Ele está sempre na região. Nós conhecemos a Cabo Najara, que foi baleada lá em uma das operações. Mas não foi em Praia Grande? Então, foi no Guarujá. Mas ela é de Praia Grande. Ela é de Praia Grande. Mas ela estava no Guarujá. Ela foi alvejada nas costas. Graças a Deus, hoje ela está bem. Então, a gente tem conversado muito sobre isso. Nesse momento, como vereadora, o que eu consegui fazer foi justamente levar recurso para ajudar. A gente tentou viabilizar também para conseguir reformar a academia da polícia, mas acabou que a gente teve um problema dessa burocracia insuportável que tem. E aí, a gente acabou que dessa vez a gente não conseguiu, mas a gente vai continuar tentando ampliar e melhorar, trazer a reforma da Academia da Polícia lá da Praia Grande. E isso faz parte, porque na Praia Grande, por exemplo, chega fim de ano, é uma cidade de 300 mil habitantes, mas no fim de ano chega a receber 2, 3 milhões de pessoas. É impressionante. Sim. É impressionante. E é terrível. Eu quase fui assaltada esses dias, eu tava com o celular, tava esperando meu noivo vir me buscar, e eu tava com o celular. E ainda bem que eu tava segurando com muita força, porque passaram e puxaram o celular da minha mão, eu puxei de volta, entrei correndo na loja. Então tá assim em todo lugar. E no fim de ano, na Praia Grande, acontece a Operação Verão, que eles quadriplicam o contingente de policiamento. E a gente vê que isso realmente traz muito resultado. Realmente consegue conter demais a onda de crime. A gente vê muita apreensão da polícia, muita coisa acontece. E uma das coisas que é um sonho meu viabilizar é aumentar esse contingente policial, é a gente conseguir melhorar, trabalhar o plano de carreira da Polícia Militar, por exemplo, que o plano de carreira deles é completamente defasado, e todas essas questões, para a gente conseguir aumentar a qualidade da prestação de serviço do policial, porque infelizmente é uma classe que fica meio defasada. A gente vê viatura antiga, armamento defasado, o salário não é o que trabalha deveria porque ser. tem paixão por aquilo. Né? Exatamente, exatamente. Eu vou fazer um break para a rede de rádio. O papo com ela é bom. Ela chama-se Eduarda
Campopiano. No Instagram, para você seguir, é Eduarda_Campopiano, para você seguir aí nas redes sociais. Ela tem 2 milhões de seguidores, é vereadora em Praia Grande e pré-candidata a deputada estadual por São Paulo. Fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Posso fazer uma questão relacionada ao que você acabou de falar? Você falou assim, a tal da burocracia é complicada. O que te fez nesses anos, né, que você está como vereadora, não ter desistido disso, né? Porque a gente viu, por exemplo, o Salim, né, que trabalhou junto com o Bolsonaro, né, da Localiza, ele falou, cara, não é para mim, eu com as empresas tudo é muito mais rápido. Como que você faz para não desistir? Porque é o que você falou, é muita burocracia. Inclusive, esses dias eu dei uma palestra lá no IFL, que foi fundado pelo Salim, inclusive todo mundo fala sobre isso, né? Do quanto que as coisas na iniciativa privada, elas são mais práticas, elas funcionam mais rápido. Mas depois que eu entrei para a vida pública mesmo, assim, a política e o debate é uma paixão muito grande. Eu falo para todo mundo que eu levo como um ministério. Sim. Sabe? Então, é difícil, é muito chato. Por exemplo, vez ou outra chega projeto de lei de realocação de emendas na minha cidade. O vereador pediu emenda para tal lugar e aí o prefeito pede para realocar e manda para outro. As minhas emendas, elas só não foram realocadas da última vez porque eu mandei a totalidade das minhas emendas para a saúde. Eu mandei 100% das minhas emendas para a saúde da cidade e quando é total, eles não realocam. E foi essa forma que eu encontrei, inclusive, de evitar que as minhas emendas não fossem realocadas como vereadora, para que elas fossem para onde eu acho que realmente é necessário, para onde o meu eleitorado pede. Sim. Então, tem coisa que desanima. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, por exemplo, o vereador faz o trabalho, indica a emenda para onde o eleitorado dele precisa, e aí depois, com uma canetada, a coisa muda de lugar. Enfim, eu acho que fica na política 2 tipos de pessoa. Os canalhas, que têm benefício próprio nisso, e as pessoas que realmente gostam, que realmente levam como um ministério, que levam jeito pra coisa. Porque é complicado, cara. Burocracia é um inferno. Burocracia é muito difícil. E eu vou dizer um negócio pra você. E político é um cara que ele devia... Você sabe que tem um pensamento judaico que eu acho muito bacana, que diz o seguinte... Você está aqui nessa vida para ajudar os outros. Então, o que você tem que fazer na tua... Se você vier aqui, a gente vai viver 80 anos mais ou menos. Certo. Imagina você vier para cá, viver 80 anos e não ajudar ninguém. Não fez nada por ninguém. Você não fez nada só fez peso. Só pro umbigo. Olha que vida de merda é essa. Então, eu acho que o político, quando ele recebe o voto, porque a gente só vota em quem a gente confia. É difícil você ganhar o voto de alguém. E você ter a oportunidade de mudar a vida de tanta gente, porque a gente não tem aqui no programa. A gente pode mudar a vida de um, de outro, trabalha com um, ajuda outro. Mas o político pode mudar a história de um país, ele pode ajudar muita gente. E o filho da mãe aqui no Brasil, eles roubaram o dinheiro dos velhos. Impressionante. De todo mundo. Eles roubaram o dinheiro, esses caras roubaram o dinheiro de velho que ganha uma aposentadoria. Como se roubar já não fosse ruim o suficiente, foram roubar de aposentado. E deixaram os velhos à míngua. Os velhos até agora não sabem quem roubaram eles. E um monte de gente ganhou dinheiro. Tem gente que tá na Espanha, com dinheiro, outro tá no sei estourando champanhe. Então, eu acho isso que, sabe, até onde o cara vai tem a oportunidade de ser político, que seja um político honesto, que faça o melhor pros outros. Não é? Que transforme, né? É claro, pô. Eu não sei como consegue pôr a cabeça no travesseiro pra dormir de noite. Principalmente as pessoas envolvidas nessa questão da INSS. É bizarro. Roubaram de velho. Ô, Albeta, você tem pergunta. O Alba é ativo. O Alba é todo. O Alba é direita. Direita absoluta. Direita absoluta. Ultradireita. Ultradireita. Direita nerdola. Eu e a Le Pen, né? Tamo junto no partido. Eu queria perguntar pra você, Duda, esse negócio do político de internet, né? Que com certeza você já deve ter visto em algum comentário, que é o seguinte: o político ele faz uns vídeos na internet, ele tem bastante visualização, só que na parte do cargo exercido, ele não desempenha bem. Isso eu vejo que muitas, principalmente da parte da esquerda, que tem muita dificuldade de trabalhar com a internet, vejo muito isso falando por que o pessoal da direita não consegue ter as visualizações que o Nicolas, que o Pavanato tem? Eu achei fenomenal esse ponto, porque realmente isso vem de gente de esquerda que pena muito para conseguir engajar da forma como a direita engaja, então eles começam a criticar o engajamento de quem tem, uma vez que eles não conseguem o deles. Por exemplo, agora eu tô aqui.
Mas eu tenho a minha equipe de assessores no meu gabinete me passando tudo que é necessário, enviando requerimento, enviando indicação, anteprojeto, recebendo munícipe, conversando com as pessoas. Tem trabalho acontecendo, tem projeto de lei sendo feito, a gente apresenta coisas na Câmara, tem pessoas sendo de fato ajudadas, gente que precisa de cirurgia, de vaga de internação, de cama, de vaga na escola, ou coisas até que parecem muito pequenas, mas que realmente mudam a vida das pessoas, que seja uma lombada na frente de um comércio, sabe, que tá precisando, que seja mandar uma fiscalização, porque alguém tá vendo que tem rato dentro de um restaurante ali do lado, tudo isso. Esse trabalho é feito. Então, a esquerda, ela, como sempre, só dissimula, fica com raiva, porque graças a Deus nós temos muita visualização. Eu acho que tem um software que analisa engajamento de políticos que se chama Zing, que é de um cara que o perfil dele chama o cara dos rankings, alguma coisa assim. E ele posta, esse software calcula o engajamento dos parlamentares e ele posta esse ranking mensalmente. E no último mês, o top 3 de parlamentares com mais engajamento do Brasil no Instagram foram, em primeiro lugar, Nicolas Ferreira, óbvio, ninguém bate. Em segundo lugar, o Lucas Pavanato. Em terceiro lugar, eu. Olá. Então, tá indo muito bem, graças a Deus. E quando a gente sai na rua e a gente encontra, por exemplo, eu tenho um público jovem muito forte, muito adolescente, muito jovem adulto, me segue. Esses dias eu encontrei com uma menina de 14 anos, ela tava comprando figurinha da Copa e ela virou pra mim, e na minha cidade, na Câmara, tem o Parlamento Jovem. São adolescentes que eles realmente criam projetos de lei. Já aconteceu do prefeito, inclusive, sancionar um desses projetos. E essa menina virou pra mim e falou: Duda, eu entrei no Parlamento Jovem por sua causa. Porque você me inspirou. E é uma menina de 14 anos. Como é que a gente era com 14 anos, sabe? Esses dias uma mãe mandou fotos pra mim. Eu não coloco nos meus stories, porque como é rosto de menor de idade e tudo mais, e tem muita gente maldosa por aí, é complicado expor. Mas uma mãe mandou pra mim foto. A filha dela, do 9º ano, nono ano, então tem formatura. E aí tem o trote, que as pessoas têm que ir fantasiadas. E o tema era você ir fantasiado de uma personalidade brasileira que você goste. A menina pegou um óculos parecido com o meu, botou um vestido de flor parecido com o que eu tenho, foi fantasiada de Eduarda pra escola. Então, quando a gente vê o nível de inspiração que um político de internet pode trazer, quando você vê que, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma seguidora minha que eu encontrei num evento e ela faz medicina. E ela falou que teve uma das provas dela ia falar sobre concepção, início de vida, interrupção de gravidez e tudo mais. E ela, além do estudo de sempre, ela assistiu debates meus para usar como argumentação na prova, para conversar com o professor sobre o tema. Essa menina vai ser médica. Então, a gente tem o trabalho legislativo acontecendo. Óbvio, isso é o que ajuda a vida do dia a dia dos munícipes que votaram na gente. Mas quando você tem o trabalho de debate, de formação de opinião, de levar informação, de levar a verdade na internet, você alcança pessoas não só de Praia Grande, hoje a gente alcança pessoas do estado inteiro, até do Brasil inteiro. E a gente realmente traz diferença para a vida dessas pessoas. Às vezes uma pessoa se sente inspirada para começar a ler, ou para começar a conseguir peitar o professor da escola ou da faculdade, ou para debater com os amigos do trabalho, que talvez essa pessoa não tivesse essa inspiração antes. Cada corte que o pessoal fala que a direita é rainha de corte, só posta corte. Cara, às vezes um corte de um debate meu faz como a Ana Campanholo fez comigo. Me traz o interesse de ir atrás de pesquisar algo. E quem sabe essa pessoa, daqui a pouco não vira uma parlamentar também. Então a gente nunca sabe. Formar opinião é formar corações e mentes de pessoas. Não, é de fato inspirador. Mas quando chega no jogo político, que vai chegar, né, alguma hora, e a hora que você for votar, você perde um pouco a sua independência e muitas vezes tem que votar a favor do que o partido pensa. Como que você pensa a longo prazo em relação a isso? É por isso que a gente sempre fala da formação de bases e da ocupação de espaços. Quando você tem um partido que, às vezes, por exemplo... na Câmara da minha cidade, nós somos em 3 do PL. 2 desses vereadores ocupam uma posição mais de centro. Mas quando apareceu a questão das cotas, por exemplo, eu bati no peito, eu falei em voz alta, isso aqui é um absurdo, e eles votaram junto comigo. Então eu acho que quando você tem uma pessoa que está disposta a bater no peito e falar, não, isso aqui é problemático, isso aqui é um absurdo, eu não vou votar isso aqui. Acontece o que a gente viu acontecer com o Nicolas e a questão do gás do povo, por exemplo. Que até tinha a diretriz do partido de, é bom votar a favor disso aqui, porque é muito polêmico e tudo mais. Ele foi lá e falou, dane-se que é polêmico. A longo prazo isso pode ser prejudicial, eu vou votar contra, não tem como votar a favor.
Então, eu acho que parte do trabalho parlamentar além de você ter as suas próprias boas propostas e você ter a sua postura como parlamentar, é você ter a coragem de você ser oposição ao que é errado, mesmo que seja polêmico. Foi o que a gente viu com a escala 6 por 1, por mas exemplo. o Nicolas, ele tem força sozinho. É como você tem força sozinho. Engajamento. Você tem engajamento, você tem força sozinho. O problema, o que as pessoas precisam voltar a acreditar é nos partidos. Opa. Porque o partido, por exemplo, o PL é um puta partido grande. Então, São dentro, muitas pessoas. Não tem seu interesse. tem muita gente, porque interessa pro dono do partido e tal. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores não é mais o Partido dos Trabalhadores. Tem que voltar pra base. Ele foi o Partido dos Trabalhadores há 40 anos atrás. Hoje é o Partido da elite. É isso aí. Hoje é a elite que tá lá, é tudo relógio. Aqueles... O Partido do Patek Socialismo Philippe, e Liberdade não tem um socialista de verdade Então. lá. É todo mundo bem capitalista. E por isso que as pessoas foram buscar, por isso que você fala que hoje em dia o cara vai no outsider. Ele vai buscar no cara fora, porque ele já não acredita mais. O que Ele busca a verdade, né? Não é essa... Então, alguém de verdade. mas quando você entra no... Por que isso chama partido? Sim, sim. Você entra no partido, é a voz do partido. É isso que eu tô Exato. Né? É uma... Sim. No final, pega então lei da mas não tem outro misoginia. jeito. Por que Eu sei, aconteceu? Mas não tem outro jeito. Exatamente. Ela tá propondo outro jeito. Quando chegar lá, vamos ver se você vai conseguir. Porque todo mundo propõe esse jeito. A gente Aí propõe. chega o dono do partidão e fala, meu, se você não votar junto... Mas é o... Vá. Tem um monte. O cara fala, então você Então tá você fora. tá fora. Você não vai ter dinheiro pra isso se eleger. aí. Custa caro mesmo. Eu sei. O Salles viveu isso um lógico, pouco. né? Exatamente. Mas até o momento, o respaldo tem sido bom. Até o momento, a gente tem conseguido manter um diálogo legal de, isso aqui é problemático. A questão do PL, da misoginia, por exemplo, eu sou do PL e eu falei ativamente contra o projeto de lei. Sim. E se eu tivesse lá para votar, de verdade, independente do que fosse, eu jamais votaria a favor. Nem que fosse para votar, para não votar. Tudo bem, não pode, você não quer votar a favor? Vota alguma outra coisa, vota no amarelo e tudo mais, mas a favor eu jamais votaria. Pois é. E como que você enxerga quando o político fala assim, mas a gente ia perder mesmo? Porque o que a gente vê nesses casos, ainda mais na 6 por 1 também, é tudo gente com medo de perder o eleitor, porque, óbvio, são coisas populistas. Como que você enxerga quando a pessoa fala, mas ia perder mesmo, então, né? Você acha que a pessoa meio que tá vendendo sua ideologia ou não? Eu acho que tem uma frase, se não me engano, do professor Olavo, que é perfeita para isso. Quando você se omite na defesa... Quando você se omite na defesa da verdade, você presta serviço à mentira. Fui eu mesmo. Então, é exatamente isso. Exato. Isso aconteceu, por exemplo, na questão das cotas na minha Câmara. A justificativa de alguns vereadores foi: eu concordo com você, Duda, mas como é federal e vai ser implantado de qualquer jeito, eu vou votar a favor. Pra ficar bonito. Pra ficar bonitinho, entendeu? Não. Então, mas... E principalmente por vir do governo federal, que eu vou votar contra. Então, mas principalmente por isso. Mas isso é o parlamentar fraco, que não confia no taco. Frouxo. Porque você pode e o Nicolas pode. Porque ela tem Porque audiência. o cara tem audiência, entendeu? Quem tem audiência, tem audiência. Acabou. Claro. Quer ver outra coisa? O cara que é fraco fala, sólido, eu O não cara vou que depende do partido, Vou votar com do todo cheque, mundo. do seu vavá. Vou votar com todo mundo e já era, compadre. Outra coisa é o fundão partidário, que é muito dinheiro para emenda, muito dinheiro para o político, e você tem a sua independência porque você não precisa pagar a tua campanha. Eu acho que na época de campanha, as pessoas elas acabam se perdendo um pouco, sabe? As pessoas elas ficam muito desesperadas para eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de abertura, eu preciso pegar a presidência do partido na minha cidade, eu preciso... E aí a pessoa acaba esquecendo da própria campanha e das próprias promessas e das próprias propostas. Porque o jogo partidário, infelizmente, ele existe. Aqui no Brasil, você não pode ter uma candidatura se você não tiver no partido. Isso, o que eu já acho que é algo que devia mudar. Devia poder, e é que isso já é alçada federal, né? Mas deveria poder existir candidatura independente no Brasil. Se você tem condições de financiar a sua campanha por conta própria e você acha que você consegue entrar sem ter um partido por trás, cara, vai com tudo. Vai com tudo. Custa caro, né? Caro, Custa caro. Agora, me fala uma coisa. Por que você vai ser estadual e não federal, que federal votam as leis mais importantes, né? Mandar mais. Não, eu adoro essa pergunta, vamos lá. Eu sou pré-candidata a deputada estadual e o meu pré-candidato a deputado federal é o Lucas Pavanato. É o Pavanatinho. É o Pavanato. E por quê? O anão. Né? Parceria com o pai. O anãozito. O gigante. Apanha toda Filho do hora. McFly lá. O pai do McFly. Ele foi, ela toda tava hora. com ele na USP lá. O Juca Você tava lá apanhando? Eu fui acompanhar ele. Sério? A gente vai rodar o estado inteiro. E por que ele é o federal?
Porque, primeiro, ele é mais velho do que eu, ele tá na política há mais tempo que eu. Eu acho que se for colocar na ponta do lápis, ele deve estar uns 7, 8 anos a mais tempo que eu na política. Ele, quando ele vinha aqui, ele era aqui de São José, né? Ele é de São José dos Campos, né? Ele é. E ele é de São José, mas se eu não me engano, ele nasceu em Sorocaba, inclusive. Sim. E aí, ele é uma pessoa que ele tem mais experiência política do que eu. Ele passou por mais coisas, ele tem mais tempo, inclusive, e a votação dele é gigantesca. E é outro também que não tem medo de votar contra o partido. Exatamente. Porque ele tem força porque ele é grande, ele tem um trabalho sólido, ele tem a força própria dele. Não se escondeu no banheiro. Exatamente. E eu acho que quando a gente fala de ocupar espaços, vai ser maravilhoso a gente ter ele ocupando esse espaço na Câmara Federal e, se Deus quiser, eu na Assembleia Legislativa aqui. Porque ele vai ser representado aqui e eu sei que eu vou ser representada lá também. Muito bacana. Tá bom. Pô, muito legal. Você é muito... gostei. Achei você bacana. Muito obrigada, Emílio. Gostei mesmo. Vocês gostaram também? Sincero. Sim. 22 anos. Olha só que... Categoria de base. Não é? Categoria de base. Tá chegando. É bacana. Forte. A gente precisa disso, né? Precisa de gente querendo renovar o Brasil. O Brasil É o que eu mais escuto. Tem muito político velho, né? As raposas. Muito velho. E tem muito novo tem muito novo também que tá gostando de aprender. Que tá aprendendo com os velhos. Tem novo com ideia velha. Que vota por carguinho. Raposa nova. Que vota por cargo, aumenta IPTU e fala que é a favor de diminuir o imposto. A gente viu aqui, né? A gente anotou o nome de todo mundo. Que votou nessas pessoas. Quem, gordão? Você tá todo... Tá jogando mama brusqueta, pô. Jogando mama. Kátia Jogou Fonseca. banho no ventilador. É verdade. Começar a falar aqui. Deixa eu falar aqui. Nós tivemos hoje, se vocês me permitirem, produtoras do agro, do Mato Grosso. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. A Thalita Coimbra, a Eliane Rodrigues e a Aline Rodrigues Belo. Estiveram aqui hoje. Show. Mandar um beijo aqui para elas, estiveram aqui visitando o estúdio. Então, quer dizer, agora você já está eleita, né? Você já está eleita. Nenhuma... Seu Pavanatinho, dupla boa. Eu acho boa. que tem muito chão pra gente correr. Você acha que aqui quem leva aqui para Senado? Senado é o Derrite. E quem mais? Olha, o Derrite tá liderando, né? Tá a todo vapor. Salles. Mas é uma pesquisa que a gente... É uma pesquisa mais ou menos. Depois vocês me cobrem. Primeiro é o Derrite, em segundo tá a Tebet, em terceiro está a Marina Silva, em quarto a Tebet é do Mato Grosso. Salles. O Salles, Em quinto, e a Marina? Muito quem? A Marina vai ganhar. A Marina é querida. Esquece. Vai. Ela terceiro, já trouxe aqui pra você isso aí, mostrando quanto que ela perdeu o voto aqui em São Paulo. O Databolha tem razão. O Databolha tem razão aqui. Ó, vocês não dão... O Haddad, o Tarcísio abriu 16 pontos do Haddad em São Paulo. Já era, é tetra. Olha lá. Não, mas isso é velho. Não, isso aí é o que eu trouosse. Falando 2018. Não é, mas eu tô trazendo fatos aqui, Databolha 2018. Isso daí é que você não lê, né? Tem que pegar o óculos velho cego. Não vai chamar ele de... Olha só pegar Datafolha. Não vai ligar, isso é impossível. Que o Suplicy ia ganhar e não foi que ganhou. Não vai então, chamar o Emílio de senil, não. Não é que tá senil. Não é, pô. É que ele não presta atenção. Minha banha é minha vida. Ele fica... o Databolha tem razão. Databolha, pô. Ô, Baleia. Por o óculos do Silvio. Eu te amo. Ele trouxe. Ai, como eu sou feliz. Eu tô com o gordão, tá? Olha lá, olha o tanto que desidratou a senhorinha lá. Vamos fazer só pergunta. Como tá seca. Vamos marcar outra rodada? Vamos marcar outra rodada. Boa. Foi um prazer conhecer você. Muito obrigado. Você continue aí o seu trabalho. No Instagram, eu vou passar o Instagram da Eduarda. É Eduarda_Campopiano. Ela é vereadora em Praia Grande. Tá lindo, hein? Melhorou muito a orla, hein? Litoral da Miami orla brasileira. Long Beach. A orla de Praia Grande. Tá melhorando cada vez mais. Tem um cantinho da praia lá, quem conhece sabe. Não, mas tá bonito de verdade a Praia Grande. Tem muito investimento lá de imóveis e tal. Tá bem bonito. Vai passar Santos, hein? Santos. Vai passar Santos, Delari. A gente vai. Vai passar Santos. O brasileiro vai. Ó, Eduarda_Campopiano, vereadora em Praia Grande, pré-candidata a deputada estadual por São Paulo. Obrigado, viu, Eduarda? Muito obrigada, Emílio. Foi um prazer. É isso aí. Vamos lá, Reginaldinho.